São Lourenço do Oeste. Teve seu processo de colonização iniciado na década de 1940, mediante o interesse de empresários da região de Chapecó, que criaram a empresa colonizadora Industrial Saudades Limitada. A partir da venda dos lotes, o local se tornou a morada de inúmeras famílias de descendentes de italianos e alemães, vindos do Rio Grande do Sul, do Paraná e de outras regiões de Santa Catarina. Os anos iniciais foram repletos de desafios, mas um a um eles foram sendo vencidos, sobretudo devido à união da comunidade. E dessa união surgiram também as primeiras festividades, como a festa do padroeiro São Lourenço Mártir, os rodeios e as festas étnicas. Em São Lourenço do Oeste, um grupo de jovens reunia-se aos domingos à tarde, no pavilhão da Igreja Matriz, para as atividades recreativas, motivados pelo pároco da época. Resolveram denominar o grupo como Juventude Unida na Recreação e Cultura, JURC. Dentre as várias iniciativas do grupo, eram realizadas atividades teatrais e cantorias. Entre os participantes estavam os estudantes do grupo de formandos de 1970 do Ginásio Normal São Lourenço. Alguns destes formandos migraram para o chamado segundo grau no Colégio SENEC, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, cursando conjuntamente o técnico em contabilidade. Resolvemos então fazer um festival com os alunos, bem caseiro, que foi o primeiro, o embrião do nosso FLIC. Nós fizemos esse festival no cinema já, né? E aí eram cantores só locais, os amigos nossos mesmos cantavam, todo mundo cantava, né? Exceto eu que não tinha talento nenhum para cantar, a voz também não. Então eu acabei virando o apresentador do FLIC, né? Daqueles primeiros FLICs, né? E nós trabalhávamos então nessa ideia, né? Aí, o ano seguinte, então, tivemos a coragem de lançar, então, o primeiro festival, o FLIC daí, Festival Lourenciano da Interpretação da Canção. Aí a gente fez um trabalho mais profissional, a gente teve a ajuda de algumas pessoas com maior conhecimento, né? Os nossos professores apoiaram essa ideia, que o objetivo do festival era angariar fundo para nós fazer uma viagem de formatura. Todas as cidades tinham festivais, Pato Branco, Beltrão, Mariópolis, todas as cidades tinham, Clevelândia, Xanxerê, todos. E aí esse passeio por todos esses festivais foi muito enriquecedor, certo? E vou sempre lembrar isso, São Lourenço foi o primeiro, certo? E aí acabou influenciando e motivando também todas essas outras cidades. E isso me enriqueceu muito e foi me empolgando para a música, foi cada vez me alavancando mais. Desde menino eu sempre gostei de tocar, de cantar, de escrever, mas eu só tive coragem de mostrar alguma canção que eu escrevi muitos anos depois. Inspirado sempre pelo grande festival que era o FLIC, né? No meu tempo de menino, o FLIC acontecia como um dos únicos eventos da cidade, não tinha nenhum outro evento. E todo menino daquela época que tinha uma veia mais ou menos artística sonhava em cantar no FLIC. Na época, tais membros decidiram trabalhar na promoção de um festival de música, pois havia como elemento favorável o conjunto musical lourenciano Reis do Embalo, que atuaria no acompanhamento dos calouros. Eu tinha loja, relojaria, joalheria, na época do disco bolachão, né? Vendia disco, né? Ia para São Paulo fazer compra, grande centro distribuidor, na época era São Paulo, né? Aí montei a loja, montei a banda musical Reis do Embalo. No começo era conjunto Reis do Embalo. Depois eu mudei para musical Reis do Embalo.
A banda dele tocava em toda a região e até lá para o norte do país, né? Ele trazia muito cantor, ele conhecia o pessoal e onde ele ia tocar nos bailes, naquele período que a gente estava produzindo o nosso festival, ele anunciava sempre, vai ter o festival em São Lourenço, ele levava cartazes, né? E esses Reis do Embalo, eles tocaram acho que os primeiros 10, 15 festivais, que era até por questão econômica, porque se a gente trouxesse uma banda de fora, ela ia custar mais cara, né? Então, e ele tinha, os músicos deles eram muito bons, né? Até uma certa altura, no começo do Flick, foi uma banda, na minha opinião, a melhor banda que já teve em São Lourenço do Oeste, que foi o Reis do Embalo, né? Eu acredito até que o proprietário Egedor vai também dar um depoimento, vai poder falar melhor. Mas até hoje, inclusive, a gente teve banda, a gente ainda toca de vez em quando por hobby, mas tiramos o chapéu para os Reis do Embalo. Olha, eu lembro do Capeta e o Capetinha, que eram dois irmãos gêmeos, né, que tocavam muito, né? Porque eles tocavam tanto, era tão impressionante a maneira como eles tocavam, e por isso que foram chamados assim, né? Como eu tinha 2 metais, um tempo eu trabalhei com 3 metais, né? Saxofone, sax alto, sax tenor e pistão. Então a gente tinha no repertório muitas músicas dos grandes maestros, como o samba, repertório de música gaúcha, que lá, né, lá os clubes, alguns chegavam umas horas lá, pedia a música gaúcha. E nós, como a gente não tinha recurso nenhum, saímos do zero e todos famílias pobres, né, não tinha recurso para bancar um evento desse. A gente criou, então, teve a ideia lá, alguém teve a ideia do tal do livro Ouro, né? Era um livro onde a gente passava pedindo ajuda e ficava registrado lá e tal. Depois do evento acontecer, a gente mandava uma cartinha de volta, agradecendo e tal, contando que foi um sucesso o evento, enfim, dando uma satisfação daquele recurso que o nosso comércio local, então, nos ajudava. Nós passava loja por loja, aquela indústria maior e tal, e nós ganhávamos um auxílio. Com aquele dinheiro, então, a gente tinha pagar a rádio, porque a gente começava a divulgação, e na época era só rádio, né? Não tinha outro meio de comunicação. E a forma também, como a comunicação era difícil também, até por telefone, nós tínhamos que ir pessoalmente. Nós íamos a Pato Branco, Beltrão, São Miguel do Oeste, e as cidades que não tinha rádio, que nem Galvão, aí, aqui próximo, Quilombo, Coronel Freitas, a gente ia pessoalmente conversar com o pessoal, e nesses locais a gente ia descobrindo as pessoas que gostavam de cantar. Aí a gente fazia o convite, né? Era a forma de comunicação da época. E assim a gente trazia os cantores. Não havia seleção. Quem quisesse cantar, cantava. Não. Hoje já tem uma procura bem maior, os prêmios também são mais atrativos. O primeiro Flick foi transmitido pela Rádio Selinalta. Na época, eram minhas férias do seminário e eu estava trabalhando num bar. Certo? E aí eu ouvi partes desse festival, né, do Flick, pela rádio. Começou em 1972 no cinema, no Cine Bandeirantes. Era um espaço cultural do município, não tínhamos o ginásio, não tínhamos outros locais, era só lá. A não ser o CRA, mas as bandas, sei lá, a organização preferia que fosse no cinema por causa da acústica, era melhor, né? Todos os candidatos traziam a sua torcida, porque era uma barulheira dentro do cinema, as torcidas, sabe, vibravam, né? Hoje a gente vê na televisão aquelas torcidas pagas, né? Naquele tempo eles vinham de graça. Então era assim, o cantor, né, da cidade, ou vários cantores, eles fretavam um ônibus, né? Eu não sei que forma que eles faziam, provavelmente todo mundo ajudava a pagar, e vinham para o festival de ônibus. Nós, naquela noite, a gente estava muito preocupado, achando que ia ter até que suspender o festival, porque chovia muito. Mas aí pelas 8 da noite, mais ou menos, chegou o primeiro ônibus de São Miguel do Oeste. Aí tivemos a certeza de que o festival ia acontecer. Porque de São Miguel do Oeste, na época, as estradas eram muito ruins, né? E com chuva
sempre dava problema de ponte, o rio passar por cima, aquelas coisas, né? Aí depois que eu saí do seminário, fui participando de todos. Enquanto eu estive em São Lourenço, até depois que eu já morava em Curitiba, eu voltava para participar do FLIC. Até o quinto tinha valor em dinheiro. E do quinto para frente aí era um troféu, né, que a gente fazia, uma lembrancinha pro classificado. A gente classificava até o 10º lugar, né? Então era feito a seleção aqui, tinha uma banca de jurados, né, que fazia, e a gente sempre procurava trazer jurados de fora, a gente trazia jurados de outras cidades, porque se nós colocasse só jurado caseiro, é que nem juiz caseiro quando vai apitar o jogo, né? Não é todo o pênalti que ele dá. Então, até uma certa altura, aconteceu no cinema. Depois, ele já aconteceu no pavilhão comunitário, na Igreja Matriz São Lourenço Mártir. Depois foi até na Paraty, na empresa Paraty, teve uma edição do festival. E quando foi inaugurado o ginásio de esportes municipal, né, então passou a acontecer ali oficialmente como o local oficial do FLIC. E agora, com a estrutura do centro de eventos, né, nós temos aí toda a estrutura do teatro e da arena, então passou a ser o espaço oficial a partir da inauguração desse espaço, né. E a gente chegava a montar até a iluminação, porque naquela época não existia empresas de iluminação. Eu lembro que quando teve um festival que foi feito no galpão da Paraty, quando a Paraty nem tinha sido inaugurada. Foi levantado o palco e a gente fez o resto, foi feito tudo. E aí a banda, o conjunto levava os seus instrumentos de som, então o áudio, quem garantia era o conjunto, o Agenor, depois outros, né? E a parte de iluminação a gente fez tudo. Teve um período que o Lions Club fez, foi um período também bem bacana. O Lions, uma estrutura mais organizada, né? Produziu muito, acho que uns 10, talvez, festivais. Depois do Lions Club, então, o município assumiu. Acho que o primeiro ano eu só participei como, né, assisti. Eu já era servidora do município, que eu sou servidora desde 1992, né? Então lá se vão quase 31 anos, né? Primeiro ano eu só assisti. No ano seguinte eu fui ajudar a organizar, porque na época quem organizava era a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, que era uma única secretaria, e eram os servidores. A minha primeira lembrança, assim, foi a grandiosidade, né? Eu não conhecia um festival dessa grandiosidade, da quantidade de candidatos ou de calouros que se apresentavam. Essa foi a minha primeira lembrança, né? Valeu! Quem sabe, não manda fazer. Uma das primeiras lembranças que eu tenho do FLIC é através do rádio. Era uma transmissão ao vivo através da Rádio 12 de Maio, com a voz do Krumenauer, do Zé Carlos Krumenauer. E posteriormente, depois que eu atingi uma certa idade, a idade de adolescente, ali com 16, 17 anos, que eu comecei a frequentar o FLIC no Ginásio Municipal de Esportes lá do centro, né, que eu ia com meus amigos, com meus tios. Então, quando eu cheguei em São Lourenço, eu fiquei sabendo do FLIC. Aí eu falei, poxa, eu estou em casa, porque eu gosto de festival, sempre gostei de apresentar. E o pessoal foi muito generoso comigo, me convidou por diversas vezes. Eu tenho um pouco de dúvida se foram 19 ou 20 edições. Em outras situações que eu não apresentei, alguns colegas apresentaram, e eles me diziam como é que eu faço. Eu falei, ó, primeiro de tudo, respeite o festival. O festival é muito grande, o festival é muito importante. E se você for para apresentar o FLIC despreparado, é melhor não ir. Porém, o apresentador ele tem um viés interessante, que além de apresentar e chamar os intérpretes, ele tem que estar por dentro do festival. Ele tem que, no mínimo, conhecer bem o regulamento, se houver qualquer incidente, qualquer situação, ele tem que saber aonde recorrer no regulamento, para saber como se portar diante de uma situação que às vezes pode até ser inusitada, como tantas vezes aconteceram ao longo das edições em que eu apresentei. Tem
não me deixa te esquecer. Parece um imã, que coisa louca. E durante muitos anos eu fui coordenador cultural, né? Era na Secretaria de Educação, na verdade. E a gente estava à frente da organização, nós escolhíamos os jurados, o espaço era o Ginásio Municipal de Esportes, mas só que naquele tempo não tinha, a gente não podia contratar empresa que fazia tudo, decoração, contratava conjunto e tal, banda, né? Naquele tempo a gente fazia tudo manual, né? Então era bem mais difícil, mas era mais lourenciano mesmo, a gente fazia decoração. E era o evento que a comunidade lourenciana esperava durante o ano, né? Esse grande amor chora peito, me mata de uma vez, porque aos poucos eu não vou morrer. A decoração era muito simples, né? Era um ginásio de esportes, né? Todo mundo conhece o ginásio de esportes do centro, quem é lourenciano sabe muito bem do que eu estou falando. Era o palco para a banda, o fundo ou era preto ou era branco. Lá a gente colocava números romanos para identificar a edição do Flick e fazia umas notas musicais douradas, prateadas, e essa era a nossa decoração. Ela era muito simples, né? Tinha uma preocupação muito grande na decoração, porque o ginásio é muito ruim de acústica. O ginásio de esportes é terrível. A acústica, quem trabalha com som sabe o que é. Então tinha toda a preocupação de melhorar a acústica e também melhorar o visual do ginásio, para tornar mais aconchegante. E, invariavelmente, o palco era muito alto e ficava bem na linha daqueles tijolos vazados, eu não lembro o nome técnico, né? Imagine 2 noites, 3 noites, passando aquele frio terrível, aquele vento sul cortante. Era difícil, mas enfim, você assumiu o compromisso, você tinha que fazer. Abraço e beijos, provocando 1000 desejos, só pra me ver chorar, mas sem suar. Era um gelo, certo? E tanto que a gente como cantor ficava praticamente num iglu lá atrás para se manter quente, porque na hora que você pisava no palco você ia gelar, certeza. O público participava, sempre participou muito. No ginásio eu lembro assim que na quinta-feira talvez um pouco menos, até porque na sexta todo mundo ainda trabalhava. E talvez a categoria popular não era um gosto tão grande como a categoria sertaneja, né? Mas na sexta-feira e também no sábado, na final, que depois acontecia também o baile, o ginásio era a lotação máxima. A quadra, que ficava isolada, atrás dos jurados, aquilo era cheio. E as arquibancadas também, eu lembro do povo trazendo cobertor, porque sempre foi frio, né? Exceto 1 ou 2 edições, todas elas foram no inverno. Eu só quero seu amor no meu coração. Meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você não me deixa assim. Eu não posso aceitar o fim. Embora o Flick seja um festival tipicamente de interpretação, em 1985 foi incluída a categoria Composição, que durou apenas 2 edições. No ano de 1986, venceu a categoria de composições a dupla lourenciana Anilson e Adilson Esprícigo, com a música Encantos da Noite. Anos mais tarde, em 2017, a categoria de composição foi retomada como mostra de composições e permanece até hoje. Foi no ano de 1986 que foi instituída a categoria composição. E para minha alegria, eu fui o campeão daquele Flick, né? Com a música Encantos da Noite, que foi uma poesia muito bem feita. Eu e o meu irmão Adilson, que somos gêmeos, né? A gente musicou essa letra, essa poesia, e fomos e tivemos a coragem de cantar
na categoria composição e graças a Deus fomos vitoriosos, mas concorremos com compositores do Rio de Janeiro, da Bahia, naquele tempo me lembro muito bem, que estavam na frente, né, para ser os campeões e graças a Deus a poesia era muito boa, muito bonita e a gente conseguiu ser campeão em 1986. Noite dona da rua, noite fria e escura, noite crua, noite nua, noite que cantou meu canto, noite que secou meu pranto e fugiu no encanto. Eu sempre cantei MPB, certo? E nunca ganhei nada, porque não era um repertório de festival, mas eu sempre levava aquilo que que fazia parte do meu, que vibrava comigo, né? Eu participei do festival em 2012 pela primeira vez, a convite de um dos professores do Instituto Cultural. A princípio eu não sabia quais eram os termos do regulamento, enfim, tudo que estava acontecendo, mas naquele ano foi inserida a categoria municipal no festival e fui convidada então para cantar. Eles me passaram essa informação, fiz a minha inscrição e vim pela primeira vez no Flick. Algo muito distante, que não estava no meu, enfim, nos meus planos, e realmente aconteceu, foi muito bacana. Subir no palco do Flick foi uma experiência fantástica. Ali eu acho que me vi como cantora realmente, e ali muitas pessoas da cidade me viram como cantora também, algumas inclusive que não sabiam que eu cantava. O Flick, ele é o ápice, assim, do ano, sabe, dos festivais, assim. Falou no Flick, todo mundo já fica oriçado, assim, porque ele tem muita coisa que envolve, que ele fala, essa magia, parece que você está, assim, na Globo cantando, né, então e a organização do Flick, a experiência do Flick, a transparência do Flick é muito legal, né. Eu acho que o maior prêmio para mim, com certeza, sempre vai ser a oportunidade de pisar no palco do Flick e sentir toda aquela emoção, tudo que tem envolvido. Isso não tem preço, não tem um valor que pague. E sentir as pessoas gostando da sua apresentação, algumas arrepiadas, outras chorando, e tudo isso que a música proporciona. Essa emoção, esse momento, com certeza é o mais importante para qualquer cantor. Faltares, nem por isso eu morro. Se é pra morrer, quero morrer contigo. E dentro do festival, eu experimentei várias coisas. Teve vezes que eu entrei de pé no chão, tem vezes que eu fui com um macacão da Ipiranga. Então, as coisas assim de adolescente querendo quebrar o paradigma, né? Então, assim, mas eu sempre pisei com muito respeito, certo? E
eu sabia que eu não era eu não estava pronto, que você era uma coisa que eu estava aprendendo, por mais que geralmente eu passava para a final, que tinha uma seleção, né, e dessa seleção ia para a final. Eu acho que sempre passei para essa final, mas nunca me classificava. Mas passando para a final, para mim era uma vitória, era uma felicidade, era uma alegria, certo? Então, eu sempre foi assim com muito respeito que eu aprendi lá e que até hoje eu levo para o palco. Porque o Flick chama esses cantores de todos os estados do Sul, até de São Paulo vem, né? Então essa troca de experiência, essas ideias que a gente vai tendo, assim, a inspiração da gente parte muito do Flick, pela essa união de vários estilos e de vários estados, assim, ao mesmo tempo, né? Hoje eu sei que na rua ninguém me adora, enquanto aqui dentro o amor me devora. É aqui que mora a felicidade. A gente tinha muito candidato de fora, né, por ser nacional, dos estados vizinhos, Rio Grande do Sul, Paraná e até São Paulo. Mas os do Paraná eram a sua grande maioria, né? Eles vinham, ensaiavam, né, no dia e basicamente todos cantavam. Era um que outro que a banda desclassificava, ou porque ele não sabia a música, ou porque ele cantava muito fora do tom, mas basicamente não se eliminava ninguém, né? O antes de subir no palco sempre foi um nervosismo, sempre foi encarar aquele público do Flick, sempre foi a expectativa maior dos intérpretes. Lá no pé do monte tem um olho d'água que chora um rio todo dia. Antes chorava de alegria, mas agora é de tristeza que ele chora. Em 2007, o setor cultural se desvinculou da secretaria, sendo criado o Instituto Cultural de São Lourenço, que a partir de 2009 passou a organizar o Flick, em parceria com a Prefeitura Municipal. No ano de 2020, após 48 anos da sua primeira realização, o festival foi suspenso pela primeira vez por conta da pandemia de Covid-19. O festival foi retomado no ano seguinte, sendo realizado em dezembro de 2021. Tudo começou em setembro de 2021, né, quando até então recebi o convite do ex-prefeito Rafael Calef, né, para assumir o Instituto Cultural, porque ele queria que o Flick retornasse no período pós-pandemia, né? Nós estávamos caminhando por um período que a pandemia estava estagnando, né? Estava normalizando, digamos assim. E a ideia do prefeito é que não ficasse o Flick com mais 2 anos sem atividade, né? Então ele decidiu, numa reunião junto com a comissão na época, que o Flick aconteceria então em dezembro de 2021, ou seja, há quase menos de 3 meses de eu assumir a pasta, né? Então foi um desafio muito grande, né? Em pouco tempo fazer as contratações da banda, fazer a seleção dos artistas, contratação do show, claro, toda a questão do regulamento também, de rever, publicar, enfim. Então, foi em pouco tempo para que o Flick em 2021 fosse realizado. O Flick acontece, né, em 3 dias em média, né, com as categorias infantil, juvenil, a nacional adulto, a municipal adulto e também a mostra de composições, né? Isso começou a ser elaborado há mais ou menos uns 5 anos, né, dessas categorias, né, umas 5 edições anteriores, e até hoje a gente mantém o mesmo padrão. A questão de organização de tempo, praticamente a gente sai de um Flick e entra no mês de agosto já pensando no próximo, né? Que é reunir a comissão, levantando pontos positivos, pontos negativos das outras edições e para que a próxima seja sempre melhor, né? Então, tudo isso depois é feito um novo regulamento que é passado pelo jurídico da prefeitura,
né? Depois da aprovação do jurídico, a gente faz toda a publicidade desse regulamento, abre as inscrições e posteriormente, claro, a gente faz as seleções da composição e também da nacional adulto. A categoria juvenil, infantil e municipal adulto não há seleção. Quem se inscreve e preenche todos os requisitos expressos em edital já está classificado para o FLIC. Eu sou muito grato mesmo por ter participado como cantor, por ter participado como jurado, por ter ido lá levantar tábua, pregar, certo? Porque isso acabou somando para mim como músico, agora como maestro também, né? Acabou me ajudando em tudo isso, porque hoje em dia a gente tem que se virar com tudo, com todas as produções, com a logística de tudo, certo? Então, para mim, foi uma escola, foi um aprendizado para a vida. E subir no palco do FLIC é sempre realizar um sonho a cada edição, sabe? E assim poder mostrar o nosso trabalho, porque o FLIC faz esse trabalho se tornar grande, sabe? Então, esse privilégio de subir no palco e poder fazer algo que fica grandioso é o FLIC que proporciona isso pra gente. Então, a gente, os cantores, nós, os artistas, somos muito, muito gratos ao FLIC. Para São Lourenço, eu acho que é importante continuar, porque é uma forma de atrair pessoas, né? De desenvolver talentos, porque da forma que o município está fazendo hoje é bem interessante, né? Porque ela começa lá na escola, ela faz o trabalho, né, uma seleção, estimula, provoca os jovens lá para começarem a cantar, depois vem para hoje vem profissionais, né? Pessoas de alto nível, né? E isso pode surgir do nosso jovem lá da escola, um cantor famoso. Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão. Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação. Não é qualquer festival, não é qualquer evento que permanece por 50 anos, que tem essa pretensão de permanecer por 50 anos, se ele não for realmente um evento que esteja no coração das pessoas. E São Lourenço vive e respira o FLIC todos os anos. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou lourenciana e que na minha cidade tem um festival dessa grandiosidade. Porque a gente percebe que o FLIC não é como os outros festivais. O FLIC tem algo muito diferente. Eu acho que é toda essa organização, mas também toda essa reinvenção todos os anos, trazendo coisas novas, trazendo coisas diferentes. E também o cuidado com o artista, o cuidado com as pessoas que vêm cantar no nosso município. Então a gente sente realmente que o FLIC ele é um festival muito diferente. Acho que São Lourenço do Oeste, ele vive o FLIC, é um fato marcante, né? Porque 50 anos, veja bem, quem tem mais de 50 anos, quem tem menos de 50 anos, todo mundo sabe o que é o FLIC, né? Porque é o festival mais antigo do Brasil. E eu acho que ele representa, nos anos atrás, o FLIC era um dos eventos mais importantes do ano. Além da festa da igreja, né, que todo mundo sabe o que é a festa da igreja, quem é lourenciano é o FLIC. Eu acho que o FLIC é um marco, né, é a história do município. Na minha opinião, é a maior identidade cultural que nós temos e espero que se perpetue para mais 50, para mais 100 anos, assim, que não termine nunca. Porque muitos festivais que começaram antes do FLIC, pode ser até que tenha tido o festival mais antigo, mas não teve a continuidade que teve o FLIC. Então nós podemos dizer com muito orgulho, é o nosso maior movimento cultural, a nossa maior identidade, e nós nos orgulhamos muito de ter esse evento e espero que cada vez fique melhor. Nós temos esse reconhecimento e é um orgulho também para nós
de estar à frente do festival mais antigo do Brasil, que desde o ano 1972, né, até hoje, o Flick se mantém. Eu espero que daqui a 50 anos as pessoas estejam assistindo esse documentário e maravilhadas ainda com a história do Flick, com a magnitude dele e com tudo que ele pode desenvolver na cidade, na região, enfim, né? Porque o Flick é um grande incentivador para que as pessoas possam desenvolver seus talentos, possam se descobrir como artistas, como cantores. A música, a arte é própria do espírito, que sensibiliza, o que cria conexões de luz, de paz. É a música, é a arte. E dentro do festival tem todos esses aspectos, porque você vai para o palco, você vai arrumado, o palco está arrumado, ali já tem uma obra de arte pronta e ela é viva em si. A arte, a música, ela é viva e ela mostra aquilo de vivo que está dentro da gente. Quando solto a minha voz e abro o peito pra cantar, minha alma parece encontrar um coro de anjos no céu. Quando solto a minha voz, eu fico comigo a sós, eu ouço o meu coração. Quando solto a minha voz, a vida é um festival, é uma canção de amor. Quem canta espanta o mal, quem canta alivia a dor. A vida é uma seresta, as cordas de um violão. Faça da vida uma festa, um festival da canção. Se você quiser cantar comigo, tem lugar para você também. Tem lugar para 50 ou 100, e para quantos mais quiser cantar. Se quiser soltar a sua voz, venha se juntar a nós. Solte toda a sua emoção para cantar essa canção. A vida é uma seresta, as cordas de um violão. Faça da vida uma festa, um festival da canção. Festival da canção, o Festival da Canção.